Parte 9. Isso me fez lembrar outra coisa, Dan. Os prazeres da cozinha não são a única regalia que você terá que evitar durante algum tempo. Ei, estanquei petrificado. Será que não estou entendendo mal? Quer ser mais específico? Claro, até estar maduro o suficiente, deixe-o guardado dentro da calça. Mas, Sócrates, argumentei como se fosse questão de vida ou morte. Isso é antiquado, é puritano, irracional e nem um pouco saudável. Cortar a comida, tudo bem, mas isso é diferente. Passei a citar a filosofia da Playboy. Albert Ellis, Robert Rimmer, Jacqueline Susan e o Marquês de Sade. Cheguei a incluir o Red Dishes e Dear Diab, mas nada o demoveu. Não adianta tentar dar explicações. Simplesmente você terá que buscar suas futuras emoções no ar puro, nos alimentos puros, na água pura, na percepção pura e na luz do sol. Como poderei seguir toda essa disciplina que você me impõe? Pense nas palavras finais de Buda ao aconselhar seus discípulos. O que ele disse? Eu esperava a inspiração. Faça o melhor que puder. Dito isso, ele desapareceu na multidão. Na semana seguinte, comecei meus ritos de iniciação. Enquanto meu estômago roncava, Sócrates preenchia minhas noites com exercícios básicos, ensinando-me a respirar mais profunda e lentamente. Eu progredia com dificuldade, fazendo o melhor possível, sentindo-me letárgico, ansioso pelo ar, suco de fruta diluído e pelo chá de ervas, mas sonhando com bifes e pães doces. E eu nem gostava tanto de bifes e pães doces. Um dia ele me mandava respirar com o abdômen, no outro com o coração. Começou a criticar o meu modo de andar, de falar, o modo como os meus olhos vagavam pela sala, como se a minha mente vagasse pelo universo. Nada do que eu fazia parecia satisfazê-lo. Ele me corrigia sempre, às vezes delicadamente, outras nem tanto. A postura correta é uma forma de se harmonizar com a força da gravidade, Dan. A atitude correta é uma forma de harmonizar-se com a vida. E assim por diante. O terceiro dia do jejum foi o mais duro. Eu estava fraco e mal-humorado, sentia dores de cabeça e respirava mal. Tudo isso faz parte do processo de purificação, Dan. Seu corpo está sofrendo uma limpeza, liberando as toxinas acumuladas. No ginásio só conseguia ficar deitado, alongando-me. No sétimo dia do jejum, eu estava me sentindo bem. Minha fome desaparecera. Senti apenas uma agradável lassidão e a sensação de leveza. Melhorara inclusive nos treinos. Treinava com afinco, limitado apenas pela perna ainda frágil, mais relaxado e flexível do que nunca. Quando comecei a comer, no oitavo dia, iniciando com pequenas quantidades de frutas, tive de reunir toda a minha força de vontade para não deixar a engolir tudo que via pela frente. Sócrates não tolerava reclamações nem respostas insolentes. Na verdade, ele só queria que eu dissesse o que fosse absolutamente necessário. Chega de tagarelice inútil, disse. Aquilo que sai da boca é tão importante quanto o que entra. Assim, consegui perceber os comentários vazios que me faziam parecer um idiota. De fato, era muito bom falar menos, quando comecei a pegar o jeito. De modo geral, sentia-me mais calmo. Contudo, após algumas semanas, comecei a me cansar. Sócrates, aposto $1 como posso fazer você dizer mais que 2 palavras. Ele estendeu a mão com a palma para cima e disse: Você perdeu. Devido aos meus sucessos do passado na ginástica, eu acreditava que o meu treinamento com Sócrates seria da mesma forma. Mas logo percebi que, como Sócrates dissera,
o treinamento não seria moleza. Meu principal problema era conviver socialmente com os meus amigos. Rick, Sid e eu fomos com 3 garotas à pizzaria Laval. Todos, inclusive a minha garota, dividiram uma pizza gigante de calabresa. Eu pedi uma especial, com vegetais e trigo integral. Enquanto tomavam milkshakes ou cerveja, eu bebericava o meu suco de maçã. Depois, eles quiseram ir à sorveteria Fenton Parlour. Enquanto tomavam milkshake, enquanto tomavam sundaes, eu pedi um copo de água mineral e chupei uma pedra de gelo. Eu os olhava com inveja e eles me olhavam como se eu fosse um pouco maluco. E talvez eles estivessem certos. De qualquer forma, minha vida social estava desmoronando sob o peso da minha disciplina. Desviava-me vários quarteirões de meu caminho para evitar lojas de roscas, barraquinhas de comida e restaurantes ao ar livre nos arredores da campus. Meus anseios e compulsões tornavam-se óbvios para mim, mas eu lutava contra eles. Se me transformassem num molenga por comer uma rosca com geleia, como poderia encarar Sócrates? Contudo, o tempo passou e comecei a sentir uma resistência crescente. Queixei-me a Sócrates, apesar de seu olhar sombrio. Sócrates, você deixou de ser engraçado. Virou um velho rabugento. Nem se anima mais. Ele me lançou um olhar fulminante. Basta de truques mágicos. Era exatamente isso. Bastava de truques, sexo, batatas fritas, hambúrgueres, doces, roscas, alegria e descanso. A disciplina valia dentro e fora do quartel. Janeiro passou arrastado, fevereiro voou e março chegava ao fim. A equipe chegava ao final da temporada sem mim. Mais uma vez compartilhei meus sentimentos com Sócrates, mas ele não me ofereceu consolo nem apoio. Sócrates, sou um verdadeiro escoteiro espiritual. Meus amigos não querem mais sair comigo. Você está estragando a minha vida. Ele limitou-se a recolher seus papéis. Faça o melhor que puder, concluiu. Bem, obrigado por este diálogo tão instigante. No fundo, eu estava ofendido porque outra pessoa, ainda que fosse Sócrates, dirigia minha vida. No entanto, cumpria todas as regras com determinação. Mas um dia, durante o treino, aquela enfermeira deslumbrante, estrela de minhas fantasias eróticas desde que fui internado naquele hospital, entrou no ginásio. Sentou-se em silêncio e assistiu à nossa rotina de treino aéreo. Percebi quase imediatamente que todo mundo no ginásio adquirira uma dose renovada de energia e eu não era a exceção. Fingindo concentrar-me nos exercícios, olhava-a de vez em quando com o rabo do olho. A calça de seda justa e a frente única tiraram a minha concentração. Minha mente imaginava formas mais eróticas de ginástica. Durante o resto do treino, tive totalmente consciente da atenção da enfermeira. Ela desapareceu pouco antes do final do treino. Tomei uma ducha, vesti-me e subi as escadas. Lá estava ela, no alto da escada, encostada sedutoramente ao corrimão. Nem me lembro de como subi o último lance. Oi, Dan Milman. Meu nome é Valéria. Está muito melhor do que na época em que cuidei de você no hospital. Estou melhor, enfermeira Valéria, disse, abrindo um amplo sorriso. Fico feliz pelo seu interesse. Ela deu uma risada e espreguiçou-se sedutora. Dan, você poderia me acompanhar até a minha casa? Está escurecendo e um homem estranho tem me seguido. Eu estive prestes a dizer que estávamos no começo de abril e que o sol só se poria dali a 1 hora, mas achei que esse era um detalhe bem insignificante. Andamos um bocado e acabei jantando no apartamento dela. Ela abriu uma garrafa de vinho especial para ocasiões especiais. Dei apenas o gole, mas foi o começo do fim.
Eu estava fervendo, mais quente que carne na grelha. Em determinado momento, uma voz interior perguntou: Você é um homem ou molenga? E outra respondeu: Um molenga com tesão. Naquela noite, pus a perder toda a disciplina adquirida. Comi tudo o que ela ofereceu. Comecei com um prato de sopa de mariscos, em seguida salada e carne, e como sobremesa, várias porções da própria Valéria. Nos 3 dias seguintes, não dormi muito bem, preocupado em ter que confessar a Sócrates. Preparei-me para o pior. À noite, entrei no escritório, contei tudo a ele, sem desculpar-me, e esperei, contendo a respiração. Sócrates ficou em silêncio durante um longo tempo. Finalmente disse: Percebi que você ainda não aprendeu a respirar. Antes que eu pudesse replicar, ele ergueu a mão. Dan, posso entender que você prefira uma casquinha de sorvete ou uma mulher bonita em vez do caminho que tenho lhe mostrado. Mas e você? Pode entender isso? Ele fez uma pausa. Não há elogios nem censuras. Agora você já conhece as ânsias constrangedoras da sua barriga e do seu sexo. Isso é ótimo, mas lembre que eu lhe pedi para fazer o melhor que pudesse. Isso é realmente o máximo que pode dar? O brilho era intenso no olhar de Sócrates, que me fitava longamente. Volte daqui a um mês, mas só se estiver seguindo rigorosamente a disciplina. Veja novamente a garota se quiser, mas não importa os impulsos que possa sentir. Recupere sua força de vontade. Farei isso, Sócrates. Juro que farei. Agora estou entendendo de verdade. Nem suas resoluções, nem sua compreensão irá torná-lo mais forte. As resoluções são sinceras. A lógica é clara, mas nem uma nem outra tem a energia de que precisará. Deixe que a raiva seja a sua resolução, a sua lógica. Verei você no mês que vem. Eu sabia que se voltasse a esquecer a disciplina, seria o fim. E prometi a mim mesmo, com crescente determinação, que nenhuma mulher sedutora, nenhuma rosca ou pedaço de carne assada iriam me entorpecer novamente. Eu dominaria meus impulsos ou morreria. Valéria telefonou no dia seguinte. Senti toda a excitação familiar aflorando ao som de sua voz, que há tão poucas horas estivera gemendo ao meu ouvido. Dani, queria muito vê-lo nessa noite. Você está livre? Ah, ótimo, saio do trabalho às 7. Posso encontrá-lo no ginásio? Ok, então até mais tarde. Nessa noite fomos ao restaurante de Joseph para uma grande salada surpresa. Percebi que Valéria estava flertando com ele e com cada homem fisicamente atraente que estava por perto e respirando. Mais tarde voltamos para o apartamento dela. Nos sentamos e conversamos um pouco. Ela ofereceu vinho e eu pedi suco de frutas. Ela acariciou meus cabelos e beijou-me suavemente, murmurando ao meu ouvido. Retribuí o beijo com ardor. Então minha voz interior manifestou-se alta e claramente. Deu fora enquanto você pode, rapaz. Sentei-me, respirei fundo e gaguejei a explicação mais idiota imaginável possível. Valéria, você sabe que acho você muito atraente e excitante, mas estou envolvido com uma disciplina pessoal que não permite o que está prestes a acontecer. Gosto da sua companhia e quero ver você de novo, mas de agora em diante prefiro que me considere um amigo íntimo, um irmão ou um sacerdote amoroso. Era quase impossível continuar. Ela respirou fundo e alisou seus cabelos. Dan, gosto muito de estar com alguém que não está interessado apenas em sexo. Bem, continuei mais encorajado. Fico contente em saber que se sente assim, porque sei que poderemos compartilhar outros tipos de diversão e... Ela olhou para o relógio. Oh, olha a hora. Tenho de trabalhar cedo amanhã. Portanto, vou ter que lhe dizer boa noite, Dan. Obrigado pelo jantar. Foi ótimo. Telefonei para ela no dia seguinte, mas o telefone estava ocupado. Deixei uma mensagem, mas ela não retornou a ligação.
Eu a vi uma semana depois do treino. Ela estava de mão dadas com Scott, um dos caras da equipe. Os dois passaram por mim quando eu subi as escadas, tão perto que pude sentir o perfume dela. Valério cumprimentou-me educadamente. Scott lançou meu olhar de soslaio e piscou-me significadamente. Eu não sabia que uma piscadela dela podia doer tanto. Tomado por uma fome desesperadora que uma salada crua não iria satisfazer, fui parar no char-boiler. Senti o aroma dos hambúrgueres formigantes regados com molho especial. Recordei meus bons tempos quando comia hambúrgueres com alface e tomate e com os amigos. Aturdido, entrei sem pensar, fui diretamente ao caixa e pedi um grelhado com queijo duplo, por favor. Ela me deu o sanduíche, sentei, levei-o à boca e dei uma mordida enorme. De súbito percebi o que estava fazendo. Escolhia entre Sócrates e um cheeseburger. Cuspi o que havia mordido. Joguei o resto na bandeja e saí furioso. Eu não queria mais ser escravo de impulsos fortuitos. Isso foi uma decisão. Essa noite marcou o começo de uma fase gloriosa de amor próprio e uma sensação de poder pessoal. Eu sabia que agora ia ser mais fácil. Pequenas mudanças começaram a ocorrer em minha vida. Desde menina eu sofria vários sintomas menores, como nariz escorrendo à noite quando esfriava, dores de cabeça, perturbações estomacais e mudanças de humor. Sempre considerei tudo isso normal e inevitável. Agora todos os sintomas haviam desaparecido. Era constante a sensação de leveza e energia que irradiava de mim. Talvez por isso tantas mulheres flertavam comigo. As crianças e os cachorros aproximavam-se de mim querendo brincar. Alguns colegas de equipe começaram a pedir conselhos acerca de problemas pessoais. Eu deixava de ser um barquinho na ressaca e começava a me sentir-se o rochedo de Gibraltar. Relatei minha experiência a Sócrates. Ele assentiu com a cabeça. Seu nível de energia está subindo. Pessoas, animais e até mesmo objetos são atraídos pela presença de um campo de energia e o respeitam. É assim que funciona. Regras da casa, indaguei. Regras da casa, e acrescentou, por outro lado, acho prematuro congratular-se. Mantenha um senso de perspectiva. Você apenas acabou de sair do jardim de infância. O ano escolar chegou ao fim e eu mal percebi. Os exames passaram tranquilamente. Os estudos, que anteriormente eram uma guerra para mim, havia se tornado um obstáculo menor a ser vencido. A equipe tirou férias curtas e retornou para os treinos de verão. Eu começava a andar sem a bengala e algumas vezes por semana tentava correr bem lentamente. Continuei a forçar-me até o limiar da dor, da disciplina e da tolerância, e naturalmente a fazer o melhor possível quanto à alimentação, ao movimento e à respiração corretos. Entretanto, o melhor ainda não era o bastante. Sócrates começou a ampliar as exigências. Agora que a sua energia está crescendo, pode começar a treinar seriamente. Pratiquei uma respiração tão lenta que levava 1 minuto para ser completada. Combinando a concentração intensa ao controle de grupos específicos de músculos, esse exercício respiratório aquecia meu corpo como se eu estivesse numa sauna, permanecendo confortável qualquer que fosse a temperatura. Estimulava-me a perceber que estava desenvolvendo o mesmo poder que Sócrates exibira na noite em que eu tinha conhecido. Pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez pudesse tornar-me um guerreiro pacífico como ele. Não me sentia mais excluído e sim superior aos meus amigos. Quando um deles se queixava de algum mal ou outro problema que eu sabia poder ser solucionado apenas com uma alimentação adequada, eu dava os conselhos que podia. Certa noite, levei ao posto a autoconfiança recém-descoberto, certo de que estaria pronto para aprender algum dos segredos antigos e esotéricos da Índia, do Tibete ou da China. Mas assim que cruzei a porta, Sócrates me deu um pano e mandou-me limpar o banheiro. Deixei o sanitário brilhando, disse. Nas semanas seguintes, realizei tantas tarefas servis no posto que não tive tempo para meus exercícios importantes.
Trocava pneus durante 1 hora, depois jogava lixo, varria a garagem e arrumava as ferramentas. Nunca pensei que fosse possível, mas estar com Sócrates começou a tornar-se tedioso. Ao mesmo tempo, as tarefas exigiam-me mais que o possível. Ele dava 5 minutos para eu realizar um trabalho de meia hora e criticava-me sem piedade caso não terminasse a tempo. Era injusto, irracional e até mesmo insultuoso. Eu estava pensando em quanto me aborrecia essa situação quando Sócrates entrou na garagem para dizer que eu deixara o chão do banheiro sujo. Mas alguém usou o banheiro depois que eu terminei. Argumentei. Não interessa, disse ele. Agora vá jogar o lixo. Furioso, agarrei a vassoura como se fosse uma espada. Sentia uma calma glacial. Mas joguei o lixo há 5 minutos, Sócrates. Lembra-se disso, velho, ou está ficando esclerosado? Ele abriu um sorriso. Estou falando deste lixo, seu asno. Deu um tapa na cabeça e piscou para mim. A vassoura caiu no chão com estrépito. Outra noite, enquanto varria a garagem, Sócrates me chamou ao escritório. Sentei-me carrancuda, aguardando mais ordens. Dan, você ainda não aprendeu a respirar naturalmente. Tem sido indolente e precisa esforçar-se mais. Foi a gota d'água. Comecei a gritar. Você é que é indolente. Estou fazendo todo o trabalho em seu lugar. Ele fez uma pausa. Pensei em entrever mágoa em seus olhos, mas o que ouvi foi uma voz suave. Não é certo gritar com seu mestre, Dan. Tarde demais me lembrei que o objetivo dos insultos de Sócrates sempre fora apontar minha própria turbulência mental e emocional, transformar minha raiva em ação e ajudar-me a perseverar. Antes que eu pudesse me desculpar, ele disse: Dan, está na hora de nos separarmos. Pelo menos por um tempo. Você poderá voltar quando tiver aprendido a ser cortês e a respirar corretamente. Um ajudará o outro. Saí cabisbaixo e triste. Meu mundo estava na escuridão. Até aquele momento eu não tinha percebido o quanto meu carinho por ele tinha aumentado e quão grato me sentia. Enquanto caminhava, pensei em como ele fora paciente com meus acessos de raiva, minhas reclamações e perguntas. Jurei nunca mais gritar com ele. Sozinho, procurei com mais afinco do que nunca corrigir minha respiração tensa, mas ela só parecia piorar. Se eu respirava profundamente, me esquecia de relaxar os músculos. Se me lembrava de relaxar, eu exagerava na dose. Uma semana depois, voltei ao posto para me aconselhar-me com Sock. Encontrei-o trabalhando na garagem. Ele me olhou e apontou para a porta. Zangado e magoado, fui embora mancando pela noite. Ouvi a voz dele atrás de mim. Quando aprender a respirar, cuide do seu senso de humor. Sua risada pareceu perseguir-me durante todo o trajeto de casa. Quando cheguei na entrada do prédio, sentei-me num degrau e fiquei contemplando a igreja do outro lado da rua, sem ver realmente nada. Eu disse para mim mesmo: vou desistir desse treinamento impossível. No entanto, não acreditava em uma só palavra que disseram. Continuei comendo minhas saladas e evitando todas as tentações. Além disso, lutava tenazmente com a respiração. Quase um mês depois, o verão já ia pela metade quando me lembrei do restaurante. Estivera tão envolvido com os estudos e os treinos diurnos e com só que à noite que nunca tivera tempo de visitar Joseph. Agora pensei tristemente, minhas noites eram completamente livres. Fui até o restaurante ao final do expediente. Estava vazio. Encontrei Joseph na cozinha, limpando cuidadosamente os pratos de porcelana fina. Éramos tão diferentes um do outro. Eu era baixo, atlético, musculoso, tinha cabelo curto e o rosto barbeado. Joseph, por sua vez, era alto, magro, até mesmo frágil, e tinha uma barba loura, macia e cacheada. Eu me movimentava e falava rapidamente. Ele fazia tudo com cuidado e lentidão. Não obstante nossas diferenças, ou talvez por causa delas, sentia-me atraído por ele. Conversamos noite adentro enquanto eu ajudava a empilhar as cadeiras e varrer o chão. Mesmo enquanto falava, eu me concentrava o máximo possível na respiração. Em consequência, deixei o prato cair e tropecei no tapete.
Joseph, indaguei, é verdade mesmo que Sócrates fez você correr 150 quilômetros? Não, Dan, disse ele rindo. Não tenho temperamento para feitos atléticos. Só que não lhe disse? Fui seu cozinheiro e assistente pessoal durante anos. Só que raramente fala sobre seu passado. Como você pode ter sido seu assistente pessoal durante anos? Você não pode ter mais de 38 anos? Joseph sorriu exultante. Sou um pouco mais velho, tenho 52 anos. Está falando sério? Ele concordou com a cabeça. Então toda aquela disciplina realmente funcionava. Mas se você não teve muito condicionamento físico, qual foi o seu treinamento? Dan, eu era um cara irritadiço e egocêntrico, e só que sempre me pedia para fazer isso, depois aquilo. Muitas vezes eu quase desisti, mas finalmente aprendi a dar, a ajudar e a ser prestativo. Ele me mostrou o caminho para a felicidade e para a paz. E não há lugar melhor para se aprender a ser prestativo que um posto de gasolina, exclamei. Sorrindo, Joseph observou, sabe? Ele não trabalhou sempre no posto de gasolina. A vida de Sócrates é exatamente incomum e variada. Conte-me, pedi. Joseph fez uma pausa. Sócrates vai te contar do modo dele na hora certa. Eu nem mesmo sei onde ele mora. Coçando a cabeça, Joseph disse. Pensando bem, nem eu sei. Ocultando o meu desapontamento, indaguei. Você também o chamava de Sócrates? Parece uma coincidência improvável? Não, mas esse novo nome, assim como o novo discípulo, tem muita energia. Ele sorriu. Você disse que ele fazia exigências rigorosas. É, extremamente rigorosas. Nada do que eu fazia estava bom. E se ele me pegava lamentando ou resmungando, ele me dispensava durante semanas. Acredito que eu seja o mais esperto dos dois, disse. Ele me mandou embora indefinidamente. É? Por quê? Ele disse para eu não voltar enquanto não aprendesse a respirar corretamente, o que quer que isso signifique. Ah, é isso, disse ele soltando a vassoura. Aproximou-se e colocou uma mão em meu abdômen e a outra em meu peito. Agora respire, disse. Comecei a respirar profundamente, como Sócrates me mostrara. Não, não, suavemente. Alguns minutos depois, comecei a sentir algo estranho no abdômen e no peito. Estava quente, relaxado e aberto. De repente, eu estava chorando como um bebê, loucamente feliz, sem saber por quê. Naquele momento, respirava sem qualquer esforço. Parecia que eu estava sendo respirado. Que delícia, pensei. Quem precisa ir ao cinema para se divertir? Estava tão entusiasmado que mal conseguia me conter, mas comecei a sentir que a respiração novamente se acelerava. Joseph, perdi. Não se preocupe, Dan. Você só precisa relaxar um pouco. Agora que você sabe como é a respiração natural, você terá que se deixar respirar naturalmente, cada vez mais, até que a respiração seja normal. A respiração é uma ponte entre a mente e o corpo, entre o sentir e o fazer. Equilibrar a respiração natural traz você de volta ao momento presente. Isso me fará feliz? Isso deixará você equilibrado, disse. Joseph, abracei-o. Não sei como você fez aquilo, mas obrigado. Muito obrigado. Ele abriu aquele sorriso luminoso que me aquecia inteiramente e, deixando a vassoura de lado, disse: Dê lembranças a Sócrates. A minha respiração não melhorou de imediato. Eu ainda lutava. Uma certa tarde, a caminho de casa, depois de sair da sala de levantamentos de peso, percebi que sem esforço a respiração estava completamente natural, próximo daquilo que eu sentira no restaurante. À noite entrei impetuosamente no escritório, pronto para oferecer a Sócrates o meu sucesso e pedir-lhe desculpa por meu comportamento. Ele parecia estar me esperando. Escorreguei e parei diante dele, que falou calmamente, como se eu tivesse acabado de sair do banheiro e não de 6 semanas de treinamento intensivo. Ok, vamos continuar. Você não tem mais nada a dizer, Sócrates? Não vai me cumprimentar ou elogiar?